Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live nossa live de número 62. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento, voz, fala. Samuel, por que isso? O que isso vai mudar na minha vida? Se você ficar aceitando prazo absurdo na sua vida, se você... as pessoas falam coisas com você e você não se impõe, sabendo que aquilo ali vai fazer mal pro seu projeto, não vai fazer bem pro seu projeto. Se você não consegue falar respeitosamente, mas com firmeza, sua palavra não tem peso, isso está atrapalhando você na execução do seu projeto. Isso está atrapalhando você. Eu sofro com isso. Mas já estou mudando isso. O quê? Eu não falava nada. Ficava nervoso. E aí as coisas aconteciam, eu ficava nervoso e não falava nada. Agora não. A gente está melhorando. Não estou perfeito. Estou longe do ideal. Mas estou longe também de como era. Por quê? Porque você precisa se posicionar. Quem não constrói o seu sonho, quando você não está construindo o seu sonho, você está construindo o sonho de outra pessoa. E talvez o sonho da outra pessoa ou é muito pequeno, ou não é um sonho para onde você quer ir. Então você precisa ter posição, precisa se posicionar, principalmente com a sua fala. Então isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Tô muito feliz, acabei de começar a live, só que eu percebi que o microfone estava desligado, parei, comecei de novo. Que a gente sabe, né, eu tô nesse teste das lives gravadas. Você que tá vendo gravada essa live, ela é gravada pra você mesmo, a mesma coisa pra você. Agora você que não está vendo ela gravada, você que está vendo ela ao vivo, na estreia, porque eu posto ela no formato de estreia, essa live é gravada. Então ela fica gravada. Ela é gravada com cheiro de live, sabor live só. Por quê? Porque eu tô fazendo cortes e os cortes eles estão dando muito bom. Só que o que tá acontecendo? Eles estão indo muito bem, só que a imagem não tá muito boa. Por quê? Não é por causa tanto por causa do celular. Mas não tanto por causa do celular. O problema é os dados móveis. Se eu passo num lugar que tem pouco dado móvel, ele faz o upload. Porque quem sabe, vocês sabem, no celular existem duas velocidades, download e upload. Download é o que eles costumam pregar, porque é sempre mais. É sempre 300 GB de download lá, mega de download lá, e o upload sempre é menos. E aí o que acontece? Quando o upload desce, quando você perde sinal, o download desce naturalmente, mas o upload desce também. E quando ele desce, aí o meu celular manda uma imagem, para não derrubar a live, ele manda uma imagem menos pixel, né? Mais leve, né? Para a live não cair. E nisso que vai isso aí, a minha voz vai normal, mas a imagem vai muito ruim, muito cheia de quadradinho. Então eu dependo muito de uma internet boa. Como as pessoas que estão ao vivo comigo logo de manhã, 8 horas da manhã, são poucas, eu falei, vamos gravado. Porque a maior parte das pessoas vê as lives gravadas mesmo. E aí eu faço o quê? Eu mando gravada e depois eu corto da gravada e a gravada sai bem mais qualidade. Então por isso que a live é gravada. Mas por que você chama de live se é gravada, Samuel? Porque é a mesma coisa da live. É a mesma estrutura da live. É a mesma tudo da live. Quando essa live mudar única e exclusiva, olha, tem uns prédios aqui, única e exclusivamente pro meu escritório, aí lá a gente vai ter uma internet fixa melhor, vai ter uns equipamentos melhor, vai dar pra fazer uma live de maior qualidade ainda, lá vai ter as câmeras, tudo. Aí a gente muda de novo e o nome continua live mesmo. Samuel, qual que é o problema da gente não falar direito? Primeira coisa, é o vício. Qual que é o diagnóstico? Como que eu sei que eu tô ruim? Primeira coisa é o vício de pedir desculpa por tudo. Se você chega assim, ó, desculpa incomodar, posso falar uma coisinha? Ou se não for pedir demais, isso aí é tudo sinal de falta de peso na voz.
Samuel, é pra mim chegar apavorando? Não é pra você chegar apavorando. É pra você colocar o quê? A autoridade na sua voz. A autoridade nas suas palavras. A autoridade não é gritar. A autoridade é você colocar peso nas suas palavras. É você parar de dizer, parar de se colocar como se a sua palavra ela valesse menos do que a do outro. Quando você chega assim, desculpa incomodar. Você tá falando assim, olha, a palavra de vocês vale mais do que a minha. Posso falar uma coisinha? Você tá falando isso aí. Quando você chega assim, ó, posso falar uma coisinha? Eu acabei de falar, né? Você fala assim, ó, o que vocês estão falando é maior do que eu vou falar. Posso falar? E o último se não for pedir demais, falando assim, ó, você é muito mais valioso do que eu. Eu podia pedir uma coisinha pra você fazer? O que eu vou pedir tem menos valor. Você poderia fazer isso pra mim? Você tá falando exatamente essa palavra. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você faz isso, é um sinal que você tá perdendo autoridade, perdendo peso na sua voz. Segunda coisa é fugir de conversas difíceis. Se você tá fugindo, precisa conversar tal conversa difícil. Se você tá fugindo de conversar de tal conversa, talvez tá faltando autoridade na sua voz, tá faltando peso na sua voz. Hoje de manhã, eu vou ir ajudar meu cunhado, né? Vou ajudar meu cunhado, que ele tá montando um negocinho novo pra ele. E aí eu vou ajudar ele com a primeira compra, né, dos produtos dele. E aí eu tava com receio de falar pra minha esposa isso. E isso é o quê? Uma falta de peso e autoridade na voz. Ele vai me devolver o dinheiro no final de semana, depois que ele fazer a venda de todos os produtos. Tô ajudando ele a desenvolver esse novo negócio aí pra ele. Ele falou que ele quer trabalhar com isso, então bora trabalhar com isso. E aí eu vou acelerar, por quê? Porque senão ele vai ficar muito tempo patinando no pouquinho ali. E é varejo ainda o que ele quer. Então... E aí eu tava com receio de falar pra minha esposa. Falta de peso e autoridade, fugindo de conversas difíceis. Não fuja de conversas difíceis. Comece a partir de hoje, é muito difícil, é difícil demais. Esse vai ser o treino. Esse vai ser o treino. Comece a falar. Comece a partir para cima e começar a desenvolver essa habilidade, conversar conversas difíceis. Você vai começar a colocar autoridade e peso na sua voz. E a outra coisa é dizer sim, querendo dizer não. Toda vez que você quer dizer não, mas você fala um sim só para não magoar, para não ficar chato, para mim não ficar um chato, para mim não ficar um chato, para mim não ficar, para mim não ser o inconveniente. É um sim que na verdade é um não, é um sim que você estava querendo dizer não. Pare com isso na sua vida, corte isso na sua vida. Por quê? Toda vez que você faz isso, sabe o que acontece? Você começa a trabalhar, começa a colocar compromisso desnecessário na sua vida, coisas que não vão te levar para onde você precisa. E aqueles que realizam, aqueles que fazem, eles têm um pouquinho de chato mesmo. Eu vou falar pra você, não tem como não. Tem um pouquinho de chato. Por quê? Chato é a pessoa que não faz o que você quer. Presta atenção. Chato é a pessoa que não faz o que você quer. Então quando uma pessoa costuma fazer com você, você fala pra ela fazer alguma coisa e você não faz, ela não faz, aquela pessoa é chata e ignorante. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. E você precisa ser um pouco de... Ignorante não. Ignorante no sentido de ignorar coisas, tá? Não ignorante no sentido de não saber as coisas. Nossa, olha, o sol pegou, amarelou tudo. Mas chato, você precisa ser um pouquinho de chato. Você precisa ser um pouquinho de chato. As pessoas que realizam, que fazem acontecer, que vão pra cima, elas são um pouquinho chato mesmo. Elas são um pouquinho chatas. Por quê? Porque elas sabem pra onde ela tem que ir. Então quando alguém pede algo que não faz sentido, ela nega, ela tem que negar. Por que isso, Samuel? Por que eu tenho que negar? Porque senão você deixa de caminhar na direção que você deixa de caminhar. Ih,
Eita, aqui o sol. Deixa de caminhar na direção que você precisa ir. Pra ir na direção de outra pessoa. De outra coisa. E aí o que acontece? Consequentemente, você... Tava fazendo um corte aqui, pessoal, desculpa. Consequentemente, você vai acontecer o quê? Você vai atrasar o seu projeto, vai atrasar seus sonhos. Por quê? Porque você não quer ser chato. Todos nós somos chatos em algum momento. Sabe quando você vai ser chato? Quando a sua vida se tornar insuportável. E você falar, eu não basta. Você vai começar a ser chato do mesmo jeito. Você vai precisar ser chato. Vai precisar negar. Aqueles que querem realizar são chatos. São chatos. Samuel, eu quero agradar todo mundo. Você vai agradar todo mundo e não vai agradar você. Na verdade, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir agradar todo mundo e nem a você. E nem a você. Agora, sabe como você agrada todo mundo? Produz absurdamente. Produz absurdamente. Faz muita coisa mesmo. Realiza o seu sonho financeiro, de casamento. Tudo realiza. Se torna multimilionário. E aí ajuda as pessoas. De coração, sem querer nada em troca. Você vai agradar muito mais as pessoas. As pessoas vão gostar muito mais de você. Parte vão gostar por causa do seu dinheiro, obviamente. Mas esquece essa parte. Esquece essa parte. São os interesseiros. Eles ficam pelo caminho mesmo. E eles sempre têm. Mas as pessoas, você vai ser uma pessoa muito mais agradável. Por quê? Porque você evoluiu, melhorou. As pessoas vão gostar muito mais de você. E vai chegar uma hora que o quê? Ah, mas sabe quem que você tem medo que ache você chato? Os seus familiares, os seus parentes. Uma hora eles vão chegar, vão cair na ficha que você é assim. Você é o realizador, você faz, você tem agenda, você realiza, você faz o que tem que ser feito, você trabalha, você tem resultado. Você tem resultado porque você está tendo resultado. O que você faz te faz ter resultado. E você tem um resultado maior do que a média. Maior do que, às vezes, os seus próprios parentes, sua própria família. E você vai acontecendo. E aí, se você tiver um outro parente que também está nessa melhoria contínua, as pessoas vão olhar e falar, para realizar, faz parte isso, faz parte do processo. Tal fulano é chato, mas ele tem dinheiro. Tal fulano é chato, mas tem um casamento top. Tal fulano é chato, mas tem, a saúde dele top. Para você ter alta performance, você precisa ser chato. Chato faz parte do processo. Ser chato faz parte do processo. Faz parte do processo. Samuel, qual que é a base de descobrir que eu tenho tudo isso? Eu sou um coelhinho e todo mundo é um leão. O que eu faço, Samuel? Mudança de mentalidade. Você já caiu a consciência, você já tem consciência agora do seu problema. Agora a gente vai trabalhar o quê? A sua mentalidade, o seu modo de pensar. Para quê? Para a gente começar a criar base para as atividades. Primeira coisa, firmeza, não é ignorância. Presta atenção. Existe uma diferença gigante entre ser ignorante, estúpido e ser firme. Ter clareza e autoridade é falar exatamente o que precisa ser dito. Sem rodeio, sem alterar a voz, mas com olhar fixo e posição inegociável. Você tem que entender que não é xingar as pessoas, não é ser estúpido. Eu confundia isso no começo, estou melhorando isso também. Eu era muito estúpido na hora de falar. Quando eu comecei a ter peso na minha voz, eu comecei a ser estúpido, ao invés de ser com autoridade. Ter autoridade é diferente. A autoridade e ser estúpido é o quê? Samuel, vamos comer pizza? Não quero comer pizza não. Isso é ser estúpido. Agora, Samuel, vamos comer pizza? Caramba, a live caiu. Vou ter que juntar ela depois.
E aí eu preciso comer. E aí é tal. Aí por isso que eu vou. Isso aí é o quê? Isso é falar muito, é bababá. Fala demais, muita justificativa. Isso aí você perde firmeza na sua voz também. É falando assim, nossa, o seu convite é muito importante é muito importante, vale muito mais do que eu correr 75 quilômetros. Mas eu não quero ir. Por isso, pelo amor de Deus, não me peça esse convite. Porque o seu convite é muito precioso. É muito mais precioso do que eu ganhar uma medalha, ser um ultramaratonista. Ser menos de 1% da população, menos de 1% do 1% da população, vale muito mais a sua pizza pra mim, vale muito mais o que você tá me convidando do que o que eu tenho pra fazer. Basicamente é isso. Quando você fica rodeando muita coisa. Vocês viram? Vocês fazem isso e não reparam que faz isso. Vocês fazem isso e não reparam que faz isso. Então fale menos, mais convicção e menos fala. E a última coisa, governo próprio é governar, é fazer a sua palavra ter valor. Eu tinha muito esse problema, eu falava que ia fazer as coisas e não fazia. Se você não consegue fazer ou não vai fazer no prazo, não prometa que você vai fazer, pare de prometer. Eu parei de prometer as coisas. Parei de prometer as coisas. E tudo que eu prometi até agora, eu falo, não vou conseguir concluir nesse tempo, mas vou concluir. E tô concluindo tudo que eu já prometi. Tudo que eu já prometi. Por quê? Para sua palavra ter valor. Você vai reparar nisso quando você for pai. A criança ela é muito verdadeira. Então você fica falando toda hora pra ela, depois eu brinco com você, depois eu brinco com você, depois eu brinco com você, depois eu brinco com você. Vai chegar uma hora que o seu filho vai virar pra você e vai falar assim, o pai só fala que vai brincar depois, mas nunca brinca. É o quê? Palavras sem valor. Agora eu falo pra minha filha, vou brincar com você, filha. Eu não dou mais o dia, por quê? Porque às vezes o imprevisto acontece, mas eu falo, eu vou brincar com você. E aí depois daquele momento que eu prometo pra ela, eu dou um jeito de alguma hora brincar com ela. Nem que seja 3 minutos, mas brinco com ela. Por quê? Para minha palavra ter valor com ela. Pior coisa é sua palavra não ter valor perante as outras pessoas. E a nossa queridíssima, maravilhosa palavra de Deus já nos alertava, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é procedência do mal. Essa instrução é a direta. Jesus deu essa instrução direta no livro de Mateus. Isso é um manual de comunicação de autoridade. O manual. É a live nossa toda hoje. É meia hora que eu tô falando. Jesus, aquela posição dele, com aquele sorriso. Imagina o Jesus do The Chosen falando. Ele vai dar uma live. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência do mal. Pronto, acabou a live de Jesus, acabou a live. Eu preciso ficar dando um monte de rodeio aqui pra vocês entenderem, pra me explicar o que Jesus explicou numa frase só. Sua comunicação tem que ter autoridade. Se você falou sim, faça aquele sim valer. Se você falou não, faça aquele não valer. Samuel, mas não tem mudança de rota? Se for haver uma mudança de rota, precisa ter uma justificativa muito boa. Muito boa. Falar, eu imaginei que era isso. Legal. Faz sentido. Tivemos problemas com a nossa live número 62. Essa live foi cortada, não sei o que tá acontecendo. Hoje ele tá querendo cortar a gravação 500 vezes. É 3 vídeos que eu vou ter que... 3 vídeos que eu vou ter que juntar. Voltamos, não sei de onde eu parei, porque parou de gravar do nada. Mas eu vou juntar mesmo assim. Pra vocês entenderem como é gravado, mas dá problema também. Você voltou desse corte? Não sei onde você voltou desse corte aí. Fica aí. E vamos para nossas atividades. Vamos passar rapidamente pelas nossas atividades. Primeira coisa, diga um não claro hoje. Hoje você vai falar
não para algo que você tá falando sim muito tempo. E um não, um sim enrustido. Segunda coisa, elimine as frases de insegurança. Para de falar eu acho, talvez. Tire isso da sua comunicação. Se você não tem certeza de algo, fale não tenho todas as informações sobre isso. Que eu saiba, isso funciona desse jeito. Para quê? Para sua autoridade tenha peso. Não é eu acho. Ele nem sabe o que tá falando. Nem sabe o que tá falando. Agora você fala, ó, não tenho todas as informações. Suspeito que isso acontece desse jeito aqui. Que eu saiba, isso acontece desse jeito. Se algo for diferente, vocês me explicam. Entende? Ou nem fale. Que você não sabe, você nem fala. E a última coisa, enfrente a conversa adiada. Aquela conversa que você tá demorando para ter, vai, faça ela. Faça ela, converse. Faça o que tem que ser feito. Tome essa posição, por quê? Porque você vai precisar fazer as coisas acontecerem. Você precisa encarar. Sua palavra tem que começar a ter peso a partir de agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembre-se, pessoas responsáveis cuidam do peso da voz, cuidam da autoridade e não deixam as pessoas, qualquer um desmerecer a sua voz. E elas têm peso. Aonde elas chegam, você vai ver uma mágica começar a acontecer. A hora que você abrir a boca para falar, as pessoas vão parar para te escutar. Porque o que você fala tem autoridade, é precioso, tem peso. Então as pessoas vão parar. Então cuidado com o que você fala e como você fala. Para quê? Para que você tenha peso, sua palavra tenha peso. E aí outras coisas, tem muitas outras coisas para vocês aprenderem também. Tom de voz, isso aí. Um futuro próximo talvez a gente traga isso. Tom de voz, roupa. Aqui, ó, troquei o meu look, ó. Coloquei um suéter aqui, ó, de lã, ó. Pra quê? Isso aqui vai mudando o peso da voz. Uma Priscila falou, ó, Samuel, eu acho que você precisa trocar, tira o moletom. Não usa moletom não, seu conteúdo é bom, mas tira o moletom não combina com você não. E aí eu peguei aquilo lá e falei, peguei. Aí eu podia ser um ignorante e falar, uma Priscila grava vídeo ali, mas eu gravo 10 vezes mais vídeo que ela. Que isso, uma Priscila. Aí eu falei, não, negativo. Priscila sabe muito mais que eu. Priscila trabalha na Embraer. É a mulher dos look. O que eu vou fazer? Vou escutar. Troquei, ó. Minha roupinha tinha vindo com um moletom ali. Troquei minha roupinha pra quê? A roupa, ela te dá peso na sua voz também. Sua voz, sua posição, seu cabelo, sua cara, seu rosto. Se você é mais bonita, as pessoas te escutam mais. Agora, se você aconteceu que nem eu, não nasceu com tanta formosura, você tem que usar de outros artifícios. Um óculos só. Imagina um menino falando com você assim de manhã. Agora, imagine este homem aqui falando com você de manhã. Olha o peso. Que um óculos já faz. Olha a diferença. E você vai melhorando. Podia estar aqui com um óculos redondo. Se eu tivesse com um óculos assim, ó, de professor aloprado. O que vocês acham? Tudo muda a sua voz. Tudo tem peso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lembre-se, pessoas responsáveis comandam, cuidam de como elas falam e o que elas falam. Até a próxima live.